Ele é o melhor volante brasileiro há pelo menos um ano jogando bola no mundo. Calma aí, cara. Chegou agora. Senta ali, ô Hendrick. Senta ali. Eu sou o capita. Calma Deixa que eu tenho Copa nas costas já. Senta ali. Fala, torcedor! O vídeo de hoje tá pegando fogo e o Pedrosa, como sempre, sendo clubista. Fica comigo nesse vídeo para ver as pérolas que o vascaído Pedrosa soltou. Lembrando, total crédito a SBT Sport Rio. Num jogo cheio de polêmica, muito movimentado, o Brasil empatou com a Espanha, 3-3, com gol no último lance do jogo. Só o Brasil para me dar essa alegria de gol no último segundo. Rodolfo. O jogo já começou quente e polêmico em Madrid. Lamine Yamal foi derrubado por João Gomes dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Rodri foi para a cobrança e inaugurou o placar. O jovem Yamal ainda acertou um passe. Moleque joga muito. Para Olmo sair driblando e marcar um golaço. 2-0 para a Espanha e muita festa da torcida no Santiago Bernabéu. Só que após falha de Unai Simon, o Rodrigo roubou a bola e mandou de cobertura de fora da área. Mais um gol de placa na partida. O Brasil de Dorival Júnior voltou melhor no segundo tempo. E após cobrança de escanteio de Andrés Pereira, bate-rebate na área, a bola sobra para Hendrick chutar firme, deixando tudo igual. 2-2 em um jogo eletrizante. O terceiro quase veio em bela jogada de Rodrigo, mas o chute saiu em cima de Unai Simon. Bento também salvou o Brasil em 3 tempos. E aí, mais um lance polêmico na partida. Beraldo derrubou o Carvajal na área e o árbitro português Antônio Nobre marcou mais um pênalti. Rodri foi para a cobrança de novo e não desperdiçou. Só que no último lance do jogo, Galeno foi derrubado na área e o árbitro marcou mais um pênalti. Dessa vez para o Brasil, Paquetá foi para a cobrança e deixou tudo igual, 3-3 no Santiago Bernabéu, em mais uma partida que deixou o torcedor brasileiro empolgado no início da era Dorival Júnior. Eu fiquei animada, sabe por que lá no Meia? Não sei como é que foi lá na terra de vocês, mas lá no Meia, quando sair agora, o povo gritando. Sim. E eu tava com saudade de ver essa animação em relação à seleção brasileira. A gente sabe que talvez um contexto aí, os motivos podem ter sido outros, né? Porque acabaram mexendo com o nosso irmão de camisa, que é o Vini Júnior. Mas, mais do que isso, foi bacana ver a gente tão vibrante com a seleção. Eu sempre sou, né? Eu não sou parâmetro. Mas você, Pedrosa, comemorou ontem como se fosse o Vasco da Gama? Não, ou é forte? nunca. Isso nunca. Talvez na Copa do Grito Mundo. na janela, não? Não, jamais. teve Mas gritinho. comemorei aqui, em casa, entendeu? Como foi? Não vou repetir não. É uma vez só. É igual o Pelé, quem viu, viu. Quem não viu, paciência. Vocês estão que estão hoje, Entendeu? vocês estão. Ou vai lá no YouTube do SBT Rio e dá pra ver de novo. Pedrosa, o que gostou aí da partida Vamos da lá, seleção? vamos lá. Daqui a pouco tem a Nadine, Venê. Porque, ó... Vai, Pedrosa. Primeiramente, a gente foi garfado ontem. Eu que tava achando essa palavra. Amplamente garfado ontem, 2 pênaltis completamente inexistentes. De qualquer forma, eu acho que o primeiro tempo foi totalmente da Espanha. A Espanha jogou melhor do que o Brasil. O Yamal é um fenômeno, é o futuro em estado puro, junto com o Hendrick também, 2 jogadores, Barcelona e Real Madrid. Mas a gente acabou ganhando um gol do Unai Simon, que é um bom goleiro, mas deu um gol pro Rodrigo, que é outro também, que é um fenômeno, joga bola demais. Belíssimo gol de cobertura, a gente volta pro jogo. No segundo tempo, repito, a gente consegue empatar logo depois da entrada do Hendrick. Acho que o Dorival foi muito corajoso, porque ele faz logo 4 substituições. O Andrés Pereira também entra muito bem. E o Brasil consegue empatar. Acaba tendo mais um pênalti, repito, pra mim uma garfada total. O famoso mandrake. Exatamente, mas no final das contas o Carvajal deu aquela mãozinha amiga e derrubou o Galeno. Eu acho só o seguinte, primeiro, elogiar a postura, elogiar que o Dorival, lembrar que o Dorival só tem 2 jogos, 9 dias apenas de trabalho, tudo isso tem que ser deixado claro, mas o Douglas Luiz não pode jogar tão pouco. O Douglas Luiz é um fenômeno. Ele é o melhor volante brasileiro há pelo menos um ano jogando bola no mundo. Então, assim, eu entendo, tem o Andrés, tem o André, tem o Bruno Guimarães, mas o Douglas Luiz, assim que ele entra, ele muda a partida. Ele acerta. Mas esse Pedrosa é muito clubista, velho. Que isso? E eu vou falar sem ser clubista, eu vou tirar o João Gomes dessa lista. Vai me dizer que hoje o Douglas Luiz é melhor do que o André, do Fluminense. Não é mesmo. Tem muitos aí que criticam o Casemiro, e ele também nem foi convocado dessa vez. Apesar de eu não gostar também muito do futebol do Casemiro,
O Douglas Luiz não é muito melhor do que o Casemiro. Como que ele bota o Douglas Luiz na mais alta prateleira do futebol brasileiro? É o melhor volante. Esse Pedrosa é muito clubista, muito. Ele muda a partida, ele dá uma bola pro Paquetá, depois ele consegue controlar o meio-campo. Esse cara, não é só não jogar pouco. Pra mim, ele é titular da seleção brasileira, porque ele joga demais. É um meio-campista completo que deveria ter mais oportunidades do Dorival. Lembrando, eu não tô falando que o Douglas Luiz é um jogador ruim. Ele é bom. Só não é o melhor do Brasil. E assim, eu acho que o Dorival combina tanto com a seleção brasileira e mais o espírito dele. No primeiro tempo, eu tava preocupada, porque era um amplo domínio da Espanha e a sensação era que o Brasil estava completamente vendido, meio campo muito exposto. Aí os zagueiros acabam ficando muito expostos também. E o Dorival ali na beira do campo, e nervoso, e anda pra lá, e anda pra cá, e pensa, e depois retoca e conserta. De fato, o Brasil melhora, como o Pedrosa já destacou, muito pela entrada do Douglas, mas e assim o Dorival vai achando os caminhos dele, né? E as peças e os personagens da seleção que ele vai montar, que ele tá montando ainda. Mas, Fernandinha, essa é a diferença de um bom treinador. Estamos falando de um ótimo treinador que é o Dorival Júnior. Embora muita gente ainda não valorize da forma que o Dorival Júnior deve ser valorizado, mas ele mostrou diante da Espanha que ele é um bom treinador e ele entende de tática. Ele percebeu que a equipe começou muito mal, de fato começou muito mal. A Espanha foi melhor, mil vezes melhor, principalmente nos primeiros 15 minutos, mas depois o Dorival fez algumas mudanças e conseguiu igualar o jogo. O que eu fico feliz com a seleção brasileira, nesses dois amistosos, não é nem só o resultado não, porque se a gente for parar e analisar, começou muito bem o Dorival Júnior na seleção brasileira. Venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha, um jogo extremamente difícil que a gente foi garfado, e como com dificuldade o Pedrosa de acabou de exato. mencionar. Só que a seleção brasileira competiu em alto nível. O desempenho foi muito importante nesses dois amistosos. Eu tinha um certo receio de como seria esse início de trabalho técnico com o Dorival Júnior, mas ele foi muito bem, obrigado. Foi melhor do que eu até imaginava. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse empate aqui traz um sorriso no meu rosto em relação a treinador e seleção brasileira, que é o seguinte: a gente faz um primeiro tempo que eu chamaria de péssimo, tá? Porque a gente teve a Espanha teve um controle total da partida. Eu tava assustada, eu tava assim, meu Deus do céu, vai ser 4-0 e a gente vai tomar um baile, meu Deus, não faça isso. E depois a gente melhora, claro que a gente tem a seleção brasileira, a gente tem Endrick, a gente tem Douglas, mas obviamente com um retoque do Dorival. A gente melhora o nosso jogo, o nosso futebol, a gente busca um placar de empate que não é o ideal, mas é o empate com a Espanha. A gente busca esse empate com o retoque do Dorival. O jogo da prancheta, o olhar do Dorival, ele pega, ele retoca, errou aqui, tem um jogador da Espanha aqui, tem por ali, vou retocar, e ele conserta, e a gente busca o empate. Mas, Fernanda, foi um empate na casa do adversário. Isso. E com uma arbitragem que prejudicou muito a seleção brasileira. Falar em arbitragem, Venê, a gente vai ver agora o que a Nadine falou sobre esses pênaltis, e na volta a gente comenta também, que eu já sei que quero saber se foi o Mandrake ou não. Fala, Nadine. Boa tarde, Fernanda, Venê, Pedrosa, boa tarde a todos. Tivemos lances polêmicos no amistoso Espanha e Brasil. A arbitragem era de Portugal, Antônio Nobre é o nome do árbitro da partida, que marcou este pênalti no comecinho do jogo, na disputa do João Gomes com o Yamal. Na minha opinião, o pênalti foi mal marcado. O João Gomes ele estendeu a perna, mas em momento algum ele bloqueou a passagem do Yamal. O Yamal sim procura o contato e acaba cavando o pênalti. E o segundo pênalti marcado a favor da Espanha, na minha opinião, também não aconteceu. E o árbitro, que estava longe da jogada, apitou e também sem nenhuma convicção, até mesmo porque o pênalti não aconteceu, o Carvajal que acaba chutando a perna do Beraldo. E a diferença desse último pênalti que foi marcado, dessa vez a favor do Brasil, é que o árbitro ele estava bem posicionado, ele estava de frente para o lance e o pênalti foi bem marcado porque o Carvajal ele acaba puxando a perna do Galeno. E na minha opinião, tem um outro pênalti aí que não foi marcado no Fabrício Bruno, mas aí depois foi gol e aí tá tudo certo, né? Sim. Mas o Fabrício Bruno sofre um pênalti no momento do segundo gol. Então, assim, placar real, 3... Ai, me ajuda que eu sou... 4-1. 3-1. Não, foram dois... Porque... É porque mas o time não depois sai, foi gol. 3-1. 3-1. Eu botaria 3-1. O Brasil ganhou, parabéns. Aqui o Brasil ganhou. É isso. Não, aqui o Brasil ganhou, o problema de vocês. Mesmo, fica lá na Espanha, problema da Espanha. Aqui o Brasil ganhou. Agora, é um aprendizado, né? O presidente da CBF até falou sobre isso, que vai exigir VAR nos próximos amistosos. Ele falou sobre isso. É um aprendizado, porque não dá pra você permitir um amistoso desse nível não ter VAR. Pô, é assustador isso, parece campeonato carioca, pô. E dá uma coisinha na cabeça chata, né?
Porque, pô, uma arbitragem horrível, sem o VAR, mostra como os árbitros não sabem mais trabalhar sem VAR, Pedrosa. Eu achei... Mas eu vou Ainda mais além, a gente falando de 2 pênaltis. Eu senti uma tendência muito grande para a Espanha não perder esse jogo de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ganhar do Brasil por tudo que tinha os contornos da partida. Eu senti uma tendência muito grande. Esses 2 pênaltis são completamente inexplicáveis. Tiveram outros lances também. Mas é como você falou, acho que o Dorival foi muito bem. Um lance que me chamou a atenção também foi que ele não tira o Paquetá da partida, e o Paquetá não estava fazendo um grande jogo, mas depois é ele que resolve o jogo, bota o jogo debaixo do braço, bate o pênalti, faz a jogada também. E o outro destaque que a gente tem que deixar claro aqui é o goleiro Bento. Foi muito bem nesses 2 últimos jogos, tanto contra a Inglaterra quanto contra a Espanha. É um goleiro de alto nível. Eu ainda tô... Cara, aquela bola que o Bento pegou do Rodri, que paulada, filho. Que chute foi aquele? Uma velocidade de reação incrível do goleiro. É difícil você ver esse tipo de reação de um goleiro, né? A gente tomava muito gol assim, sabe como? Com o Diego Alves. A gente chamava até o Diego Alves de bracinho, de dinossauro. Se a bola viesse na cabeça dele, não tinha o tempo de reação bom para pegar essa bola. E o Bento mostrou que tem. E tem um tempo de reação muito bom. Com um processo de coisa com ele. Com o Bento? Uma pessoa. Não, vou falar o nome dele. Mas a tendência, com o tempo, realmente, eu acabo me apaixonando por conta da seleção brasileira. Aquele menino, jovenzinho, como é o nome dele? Pequenininho? O Hendrick. O Hendrick. Esse daí. Estudante Então, do ensino médio. É, esse mesmo. Ele joga bastante, né? Assim, muita coisa. Muita coisa. Tem uma estrela que, né? Eu acho até que ele gosta muito do Fogão, né? Que ele sempre fala do Botafogo. E o Botafogo tem uma estrela solitária, que ele é uma estrela, não é mesmo? O menino joga muito e ele é... A personalidade dele, do último segundo, pegar a bola para bater o pênalti. É que o Paquetá falou, não, aqui na ilha de Paquetá quem manda sou eu. E ele foi lá e bateu muito bem o pênalti do Paquetá. Mas o Hendrick chega a pegar a bola, o Fenê, para bater o pênalti. Calma aí, cara. Chegou agora. Senta ali, Hendrick. Senta ali, eu sou o Cláudio. Capita. Calma Deixa que eu tenho um copa nas costas E já. senta ali, Cláudio, senta ali. Não, mas se tem um lado bom é a personalidade dele. Nossa, e ele sempre mostrou ter personalidade. E assim, vou ser bem sincero, no lugar dele, jamais esqueceu do Botafogo também. Jamais, pô. Não, foi o jogo cara. da vida dele. E ele já falou brasileiro. que começou a namorar a menina. No jogo? Não, ele nunca. Você não ficou essa história? Não. Essa menina que ele foi dar um beijo até, ele é um menino que. Ele foi abraçar o pai dele, Sim. que trabalhava na limpeza do Palmeiras, né? Enfim, ele tem uma história de vida muito, muito bonita. Tu vê que ele cuida do irmão, enfim. E ele foi abraçar o pai e depois a namorada. Ele já disse que começou um namoro com a menina. Ele estava já ficando com ela, eles estavam conversando e estava dando Cuiabá e Botafogo. Aí, ele falou pra menina, se o Cuiabá ganhar, eu começo a namorar com você. Aí, o que aconteceu, Venê? O Cuiabá ganhou. Que isso, cara. O Cuiabá ganhou Ou seja, e ele Botafogo começou a namorar. É Mas marcante na pensa, vida o do menino jogador. tem 16 anos. Que não é muito difícil, né? Cuiabá ganhar do Botafogo. Uma corrida de reta final em que ele foi o personagem. E o grande rival dele, quem era? Era o Botafogo. Claro, então, de alguma sim, forma, não, o clube, claro. né, com uma rivalidade... Faz parte da história dele. Faz parte da história dele. Aí toda aquela história de gritou campeão e ele escutou e era por remador e ele se negociou e raivou. Ele nunca lá. vai esquecer disso. Ele nunca vai esquecer, exatamente. Mas é um menino atazanado, Pedrosa. Ele pega a bola, ele é forte, ele é veloz, ele faz um contra um, buscou um lançamento longo toda hora, buscava o gol o tempo inteiro. Ele é um garoto muito diferente e impressionante achar que ele só tem 17 anos. Só falta o Pedrosa falar agora que o Alisson é melhor do que o Hendrick. Aí ele tá de sacanagem. Eu gosto do Hendrick porque ele influencia no jogo. Ele é um cara que chama a responsabilidade, ele é um cara que tenta achar um passe, como ele tentou pro Vinícius Júnior, e aí o Nai Simon estava muito bem posicionado, conseguiu tirar. Vai pra dentro, tem um toque de primeira que é muito interessante. Se você reparar no primeiro gol, a gente até brincou aqui da comparação com o Romário, e obviamente eu não comparo, porque o Romário só tem um e sempre vai ter só o Romário, mas ele se desmarca com muita facilidade quando a bola sobra. E isso é uma coisa que o Romário fazia muito bem, que é encontrar o espaço vazio, ele não é muito alto, ele não vai brigar na cabeça, eu vou ficar na sobra para receber essa bola. E ele consegue ter a leitura perfeita do lance, primeira, né? Bate de primeira e faz um golaço. Inclusive, já falei aqui, né? Sorri Florentino Pérez, porque Rodrigo, Vinícius Júnior, Hendrick, possivelmente Mbappé,
Você tá maluco. Você viu que ele sorriu ontem no vestiário? É, claro, tem que sorrir. Ele pediu permissão ao presidente da CBF para ir ao vestiário da seleção brasileira e cumprimentar esses 3 jogadores. Que Ele pegou a camisa do Rodrigo. Sensacional. Ele não pediu, não. Ele não falou assim, Rodrigo, me dá sua camisa ali. Eu quero a sua camisa. Sensacional. A Rodrigo na hora. Tu não vai dar? Tu não vai dar? Claro que eu vou. A camisa. Tem 2 jogadores. Que foi bem nessa. Eu nem tinha reparado. Você tá maldoso, hein, Não, não, Ele tô tá maldoso com não. calor, né? Eu tô atento. O pré-treino fazendo efeito. Começa a formigar, Por né? isso que ele tá ali, ó, que ele não tá parando. Tá parecendo a minha filha que quando quer sair, que Vou tá ficar aqui, ó, quieto. com o Já falei na demais cadeira. Com o Dorival Júnior, a seleção brasileira vai. Vai pra onde? Vai continuar passando sufoco? Vai, Dorival tá de passagem. Ah, que isso, gente? O Hexa vem. Eu Oi. voto no Hexa vem. Não, sério, que sufoco o Dorival passou. Não. É Espanha, ué. Teve um começo ruim. É, não, mas ele tá querendo... Diante da Espanha. Tem a Daqui pra justificativa aqui. frente, né? Calma tá. aí. No histórico recente da seleção, disseram. Ah, justo. Faz Entendeu? sentido, então. Uma coisa assim, seleção, e o Dorival vai o quê? Vai ficar nessa situação? Vai mudar essa situação? Dito isso, o Hexa vem. O Hexa vem. O Hexa vem pra mim sempre, tá? É isso, O Hexa vem pra mim com qualquer um. O Hexa mas tá com o vindo há Dorival... 22 anos. 22 Agora anos. vai, Ai, Pedro. que Vai tristeza por mim, isso, pô. né, gente? É, 22 anos. E aí eu fico, sabe onde me chateia? Até na minha própria fala, quando eu falo, tá bom, empatamos com a Espanha. É, mas não, eu acho que esse contexto desse jogo aí não dá pra gente ficar triste. De Não forma dá, alguma. mas esse é o problema. Porque se Entendi. fosse há 10, 15 anos atrás, eu ia falar, meu Deus, empatamos, não importa que é a Espanha, que é a Inglaterra, que é não sei quem, que é não sei que lá, que é a Itália, que é a França, que é a Argentina. A gente tinha aquele pensamento soberano e real Sim. de que a gente tinha que vencer todo mundo. E tem que continuar assim, Fernanda. Tem, é. Eu acho que, cara, foram 2 testes importantíssimos. Se a gente conseguiu performar contra a Inglaterra e contra a Espanha, 2 seleções grandes no cenário mundial, olhando para um cenário de eliminatórias, tirando, já falei aqui, Argentina e Uruguai, a gente não pode sofrer contra qualquer Não. outra seleção. Talvez a Colômbia também, que é muito qualificada, o próprio Chile, que em algum momento já foi mais qualificado, caiu de rendimento, perdeu jogadores, a geração trocou. Mas, de fato, cara, o Brasil tem que estar sempre em primeiro, segundo, sempre entre essas 2 posições, porque é a melhor seleção do continente. Claro que a gente tem a campeã do mundo com o Lionel Messi E da olha o sorrisinho Argentina. dele. Ah, me irritou. Mas eu acho que o Brasil, de talento, ninguém ganha do Brasil. Olha aqui, agora a gente quer ver o pessoal da FIFA, galera que marca coisa. A gente quer ver Brasil e Espanha no Maracanã. Ah, é. Com Daronco apitando. Sem VAR. Aí vocês vão ver! Aí vocês vão ver! É isso aí! É muito bem. Sem VAR. Né? Tá, é esse que a gente vê. Vamos todo mundo aqui botar a máscara do Vini. É isso. Perfeito. Todo mundo vai estar lá, ó, no Maracanã lotado, a gente com a máscara do Vini, a gente aqui, vocês, ó. Quero ver. Aí eu quero ver. Mas, eu quero né, coisa